Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Eu farei leitura. Convido os irmãos a acompanharem Gênesis capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez nessa noite. É isso que eu te clamo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Essa noite nós iremos meditar na palavra do Senhor sobre a temática, o propósito das provações. Nós sabemos que em nossos dias, durante essa semana, nós tivemos dias difíceis. As chuvas, nós temos colocado em xeque a nossa terra, a estrutura a qual o Senhor nos colocou como mordomo. E por não zelar, jogar lixeiras, por causa da nossa má administração, nós sabemos que isso traz as enchentes, nós sabemos que isso traz os alagamentos e outras coisas mais. E de fato, essa semana, devido a tanta chuva, nós tomamos conhecimento ontem de uma catástrofe, de um acidente, aonde no Janga, se não falha a memória, já são 14 mortos e 7 feridos.
e pessoas das quais nós até conhecíamos. E isso mexe conosco, isso incomoda o nosso coração, isso nos traz várias perguntas. Aonde Deus está? Aonde estava o Senhor? Como o Senhor permitiu tudo isso acontecer? Como o Senhor deixa uma provação dessa chegar ao seu povo ou à humanidade? Nós temos a interpretação errada do que é provação. Na verdade, irmãos, nós não gostamos de enfrentar as provações. E nós podemos perceber que passar por provações, seja ela qual for na vida, seja ela grande ou pequena, na maioria das vezes, nós não gostamos. Porque dificilmente nós encontramos uma experiência positiva na provação. Dificilmente nós encontramos uma alegria na provação. Mas o problema não está nela, o problema está na ótica em qual temos olhado para a provação. O problema está na ótica de como interpretar o que é uma provação. Por exemplo, se enfrentarmos uma provação de ordem financeira, se enfrentamos uma de perda de emprego, se enfrentarmos alguma sobre enfermidade, acidente, seja ele de qualquer ordem, um carro que bate e a vida é perdida, ou como falei, uma catástrofe que aconteceu no prédio ontem no Janga e vidas são perdidas. Imagine a perda de um ente querido, e imagine a provação de você enfrentar catástrofes que fogem ao seu controle, que fogem à sua organização ou à sua segurança. Como você vai lidar com essas catástrofes? O problema é que nós não estamos sabendo ou nos preparando para lidar com ela. Por exemplo, o livro de Jó vai nos falar no capítulo 5, versículo 7, que o homem, ele nasce para o enfado. Olha o que Jó está dizendo. O homem nasce para o enfado, assim como a faísca das brasas voam para cima. Em outras palavras, o que Jó está nos dizendo é criar um mundo de ficção, ou um mundo de perfeição, ou criar um mundo maravilhoso ao seu entendimento. Sabe o que significa isso? É dizer que você não está pronto para as tristezas profundas da vida. E dizer que você está se iludindo ou se auto-enganando para a realidade que te espera no dia a dia. Porque a vida ela é feita de provações. A vida ela é feita de lutas. A vida ela é feita de dilemas e crises. E se você não quer enfrentar uma crise, então você não está pronto para viver. Você não está disposto a compreender o que Deus quer tratar com você, através de você, no meio das crises. Jó vai nos dizer que o homem ele foi preparado e ele nasceu para os enfados da vida. E se você parar para perceber, todos nós já enfrentamos, em grau menores ou em grau maiores, problemas, crises na nossa vida, na nossa história. Nós enfrentamos várias agonias, e eu sei que passar por essas circunstâncias são coisas que não alegram o nosso viver, mas nós precisamos entender que precisamos nos capacitar para enfrentá-las. Jó enfrentou as mais severas aflições que talvez eu e você nunca passamos. Jó era um homem que tinha tudo que um ser humano precisa, ou melhor dizendo, tudo que um ser humano deseja. Ele tinha riqueza, ele tinha família, ele tinha toda a estrutura maravilhosa. E o Senhor permitiu que Satanás lhe trouxesse aflições. Ele perde os filhos, ele perde os animais, ele perde os seus bens, ele fica no seu corpo com lepra, e o que lhe sobra é uma esposa que, mediante a toda agonia e aflição, diz a ele: amaldiçoa teu Deus, e morre. Mas a resposta de Jó não é essa. Em meio às aflições, em meio às dores, em meio às agonias, Jó diz: Deus me deu, Deus tomou, glorificado seja o nome do Senhor. Então eu preciso aprender e compreender que toda provação ela tem um propósito. Toda provação, irmãos, ela tem um meio para o qual Deus deseja nos ensinar ou nos chamar a atenção. Em Gênesis 22, o texto ao qual nós lemos, a situação de dor de Abraão não foi diferente. Não foi diferente, quem sabe, de muitos que possam estar sofrendo nessa noite. Não foi diferente de Jó. Pelo contrário, ela foi bem dolorosa. Porque Deus pediu a Abraão aquilo que ele amava.
Deus disse: Abraão, eu quero o teu filho, o teu único filho. E lembre-se, irmãos, que esse filho era uma promessa de Abraão, uma promessa de Deus a Abraão. Era uma promessa que Deus tinha colocado no coração do seu filho e com Sara, aonde ele seria pai de muitas nações. Isso está lá em Gênesis 12. Mas como é que agora Deus promete uma coisa e Deus está tirando de mim aquilo que Ele me prometeu? Aquilo que eu tanto amo. Como é que Deus poderia matar o meu filho, o meu único filho, o filho da promessa? O que Deus pediu a Abraão foi algo que talvez cada um de nós aqui não teríamos coragem de dizer: tudo bem, Senhor, será feito como assim desejas. Tudo bem, Senhor, será como tu queres. Abraão, ele foi provado pelo Senhor, e sem questionar a Deus, e sem murmurar ou argumentar, o texto vai nos dizer, qual lemos, que ele obedeceu imediatamente ao que Deus lhe havia pedido. Nós vamos perceber no texto que Abraão, por meio da obediência, demonstra sua fé. E outra, irmãos, é uma fé admirável e uma fé encantadora para nós, porque ele, quando está caminhando com os seus servos para o monte, para sacrificar o seu filho, ele diz aos seus servos: fique aqui, porque nós iremos adorar e nós voltaremos. Mas o que Deus falou ao coração dele não foi isso. O que Deus falou com Abraão foi: você vai matar o seu filho. Mas a fé de Abraão era uma fé que ele tinha certeza que retornaria com o seu filho. Era uma confiança que acreditava totalmente e plenamente que Deus iria prover algo de maravilhoso sobre a vida dele e do seu filho. Se iria ressuscitar ou se iria colocar algo no lugar do seu filho. Aos Hebreus, o autor vai dizer que Abraão confiava tanto no Senhor, ele cria tanto em Deus, que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ele foi obediente sem temer a Deus, ele foi obediente sem desconfiar de que Deus poderia intervir na sua história, inclusive no ato para com o seu filho. E é interessante, irmãos, porque esse teste que Deus fez com Abraão foi justamente para saber se Abraão estava disposto a obedecê-lo até a morte, se Abraão estava disposto a obedecer sobre entregar aquilo que ele mais amava. E o texto, como nós conhecemos, nós vemos que Abraão foi aprovado por Deus. Esse relato de Abraão nos mostra que nós podemos também ser testados, que nós podemos ser provados pelo Senhor. Tentados não, porque o Senhor a ninguém tenta, mas nós podemos ser provados pelo Senhor. E imagine o Senhor te provando, te pedindo aquilo que você mais ama, a coisa mais íntima que você ama no fundo do teu coração, nas tuas entranhas, aquilo que você mais não gosta de largar, aquilo que está dentro do teu ser que você não abre mão para ninguém. Imagine o Senhor chegando para você e dizendo assim: olha, eu quero que você me ofereça o seu Isaque. Eu quero que você me entregue o seu Isaque, aquilo que você tem mais apreço. Eu quero que você me dê em obediência e fidelidade para comigo. Essas perguntas, irmãos, revelam a nossa fé. Essas perguntas revelam de fato em quem e a quem nós amamos. Você acha que foi fácil ou é fácil para um pai como Abraão dizer assim: pode levar o meu filho? É fácil ou foi fácil deixá-lo ir da maneira como Deus queria? É fácil ou é fácil dizer assim: eu vou obedecer? E eu sei que minha obediência não é em vão, mas eu vou obedecer. Fácil não é, irmãos, mas nós fomos chamados para obedecer ao Senhor. Nós somos chamados para confiar no Senhor. Nós somos chamados para entregar o nosso Isaque. Seja isto de qual ordem for, de forma figurativa. Nós precisamos compreender que é o Senhor quem dá, é o Senhor quem pede, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Entregando Isaque, não importa o quão precioso ele seja, ou o que seja o seu Isaque. Abraão, no caso aqui, falando sobre o seu filho, ele revelou que ele não era possessivo. Ele está dizendo: olha, eu não sou possessivo, o meu filho, o meu único filho é bênção, é herança do Senhor, mas ele é de Deus, e eu estou obedecendo ao Senhor.
E eu estou fazendo aquilo que Ele me pediu. Eu estou cumprindo a sua vontade. Ele entregou o seu filho a Deus porque ele estava pronto para fazer qualquer coisa que Deus lhe pedisse. Porque ele confiava no Senhor e ele descansava no Senhor. Por isso que Abraão, ele recebe o nome de pai da fé. Hebreus capítulo 11. Se você quiser abrir comigo, do versículo 17 ao versículo 19. Abraão foi chamado de pai da fé quando posto à prova, ofereceu Isaque, sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão não estava com medo do que Deus poderia fazer. O medo dele era não obedecer ao Senhor. Abraão não era possessivo com aquilo que Deus o tinha dado, porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, e é o mesmo Deus que traz de volta. Abraão conhecia o Senhor. Abraão compreendia que toda prova tem um propósito. Por isso, queridos irmãos, nós temos de compreender que Deus nos permitirá passar por testes, ainda que sejam testes que estragam marcas à nossa vida, dores à nossa história, mas Ele nos permitirá enfrentar grandes provações. Todavia, precisamos lembrar que aquele que nos permite entrar na provação é o mesmo que nos sustenta em meio às provações, é o mesmo que nos dá confiança em meio às provações. E a nossa confiança em Deus nos faz compreender que Ele está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É isso que diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quando nós compreendemos isso, isso não quer dizer que a provação será linda e maravilhosa e nós iremos passar sorrindo. Não! A provação, ela vem para moldar a nossa vida. Ela vem para moldar o nosso caráter. Ela vem para moldar a nossa estrutura, a cada dia viver como imagem e semelhança do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. As provações, elas virão. Mas deixa eu te dizer outra. Mas graças a Deus, quando a provação vier, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos diante do Senhor. E nesse tempo de provação, nós encontraremos a graça de Deus sobre a nossa história, nos sustentando, nos confortando, nos consolando em meio às provações. Porque as provações, irmãos, elas vão vir para cumprir o propósito de Deus. E talvez você pergunte: pastor, quais são os propósitos de Deus em meio às provações? E eu quero nessa noite justamente apontar alguns propósitos. As provações, elas testam o vigor da nossa fé. E é isso que nós vemos em Abraão. Queridos irmãos, nós devemos ser agradecidos por nossas provações. Lembra o que Cristo vai nos dizer lá no Novo Testamento, por meio de Paulo? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. As provações, elas testam o nosso vigor e elas testam a nossa fé. E devemos ser agradecidos por tudo que passamos, por tudo que estamos enfrentando e que podemos enfrentar, porque são as provações que vão dizer o quanto nós confiamos no Senhor. São as provações que vão dizer o quanto nós cremos. São as provações que vão mostrar o nosso vigor na caminhada da fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Parece estranho e ruim o que eu vou dizer, mas existe alegria nas provações. Existe proveito nas provações. Porque é no meio da provação que nós mostramos a nossa força, fortificados em Cristo Jesus. E quanto mais fortificados somos nele e por ele, mais úteis nós somos para o seu reino, mais úteis nós somos para o povo de Cristo. É aí onde nós podemos testemunhar como foi passar e enfrentar a provação e saber que nós não estávamos só. Outro ponto que nós precisamos compreender é que a provação, elas nos humilham. E nós não gostamos de enfrentar a provação por causa disso. Ela tem esse propósito. A provação, irmãos, ela nos impede que nós nos tornemos autoconfiantes. A provação, ela nos impede que nós nos tornemos orgulhosos, autossuficientes, independentes de Deus. A provação, ela não faz o contrário. Ela nos humilha e começa a nos mostrar que a nossa confiança não nos fará vencer os problemas, que a nossa autossuficiência não nos levará a ser vitorioso. A nossa provação nos mostrará que nosso orgulho não nos levará a canto nenhum a não ser a queda.
E que viver uma vida independente de Deus é viver uma vida de dor, sofrimento e tristeza. A provação que vem para nos humilhar, ela leva, no sentido da humilhação, a nos humilhar diante do Senhor e compreender que dele precisamos e dele dependemos, e por isso devemos confiar somente e exclusivamente nele. Por isso que quando Deus vier te provar e por meio da provação te humilhar, não se sinta triste, não se sinta excluído por Deus ou como se Deus não te amasse. Ele disciplina quem ama, ele açoita todos que quer bem. O propósito de te humilhar não é para te reprovar, é para te aprovar, é para te fazer cada vez mais a imagem e semelhança do seu filho. Se aprove ao Senhor humilhar o seu próprio filho, se ele não poupou o seu próprio filho, como ele diz em Isaías 53, quem dera nós. A aprovação é para que eu e você cada dia mais sejamos triturados pelo Senhor para parecer com Ele. Terceiro ponto que nós vamos perceber é que as provações, elas nos faz desapegar das coisas terrenas. Ela nos faz tirar os olhos das coisas daqui. E quando nós olhamos para Abraão, nós vamos perceber isso. Deus usa as provações, irmãos, para nos desprender dos desejos ou dos prazeres que são passageiros. Por mais que Abraão amasse o seu filho, ele sabia que um dia ou ele partiria para encontrar com o pai e deixaria o seu filho só, ou um dia Deus chamaria o seu filho para estar com ele e ele estaria só. A humilhação, ela vem para nos desapegar das coisas terrenas e nos fazer compreender que a nossa eternidade não é aqui, que o nosso bem maior não está aqui. Por isso que a palavra de Deus nos chama para compreender que se nós esperamos apenas nesse mundo, nós somos o maior dos pecadores. Nós precisamos fitar e colocar os nossos olhos nas coisas eternas. Nós precisamos olhar para a eternidade, nós precisamos desejar a eternidade, nós precisamos apontar para os nossos que estão conosco a eternidade. Se nós não fizermos isso, nos preparemos para as humilhações que Deus nos trará e fará, para nos mostrar que a nossa vida não é aqui, é lá. Daqui, irmãos, não levaremos nada para a eternidade, até porque lá não precisa de nada terreno, nada de forma corrupta ou corruptível. Lá tudo é incorruptível. Outro ponto, as provações nos chamam à esperança eterna. Ao olharmos o texto de Abraão, nós começamos a perceber que as provações colocam nossas afeições nas coisas do alto, nas coisas que são verdade, nas realidades divinas. E foi assim que Abraão caminhou, e foi assim que Abraão confiou. Quando o Senhor diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, Abraão está com o coração na eternidade, Abraão está com a visão na eternidade, Abraão está com a fé na eternidade. Ele compreende que Deus tem poder para ressuscitar o seu filho, ele compreende que Deus está no controle da vida do seu filho, ele compreende que aquele que prometeu é o mesmo que cuidará da promessa que fez. É o meu filho, o filho da promessa. É aquele que o Senhor disse que me daria. Então, Senhor, se o Senhor está pedindo, eu confio e tenho esperança em Ti. E eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode até ressuscitá-los dos mortos, porque eu conheço o Senhor. Que coisa extraordinária! No meio da provação, Abraão compreende quem é Deus, o que Ele pode fazer. Outro ponto é que as provações revelam o que realmente nós amamos. Por isso que toda aprovação tem um propósito. Para Abraão, irmãos, nada era mais querido do que o seu filho Isaque. Para Abraão, nada era mais querido do que a promessa que se cumpriu na vida dele. Sabe, queridos irmãos, esse foi um teste que talvez eu não sei se eu e você passaríamos. Mas esse foi um teste para descobrir se Abraão amava mais a Isaque ou o Deus que cumpriu a promessa dando Isaque. Essa foi um teste, uma prova que é de rasgar o coração. Abraão, eu quero saber, você ama mais quem?
Eu, seu filho. Igreja, eu quero saber o que é que você mais ama, eu ou as coisas terrenas? A provação, irmãos, ela tem o poder de revelar aonde está o nosso. Nós vamos perceber que Abraão, ele confiou em Deus, e ele não teve medo, ele não titubeou, ele não esmoreceu em entregar aquilo que ele mais amava, porque ele compreendia que mesmo em meio a isso, Deus estava chamando ele para um relacionamento de intimidade, de confiança, de dependência, chamando para descansar nele. E queridos irmãos, quando nós descansamos em Deus em meio às provações, não é que elas se tornam findadas, mas elas se tornam mais leves para a nossa história, elas se tornam mais tranquilas para o nosso viver. E Abraão, ele cresceu espiritualmente por obedecer ao Pai, a tal ponto que Hebreus o chama como pai da fé. E nós vamos perceber, em último lugar, que a provação, irmãos, ela vem para produzir perseverança e confiança em nós. Veja, quando você passa por uma provação, o que é que você exerce? Alguns exercem a impaciência, outros exercem a dureza de coração, outros exercem a falta de fé, outros o ateísmo prático, de duvidar que Deus não está mais cuidando e que Deus o abandonou. Poderia citar várias questões do que acontece, mas quando o Senhor nos coloca à prova, o Senhor está nos dando a oportunidade de preservar a nossa fé, a nossa confiança nele e perseverar em confiança nele. Quando nós olhamos para Abraão, nós vamos ver que ele preservou e perseverou em confiança no Senhor, em confiança no cuidado divino de que ele poderia ressuscitar o seu filho. E a resposta nós vemos mediante o texto. O seu filho pergunta: pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, a lenha, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão não foi: você vai ser a oferta. Foi: Deus proverá, filho. A resposta para os servos foi: nós vamos adorar e voltaremos. Isso revela, irmãos, o quanto Abraão confiava em meio às provações. E o que é extraordinário que nós vemos no texto é que Deus interviu e proveu para o lugar do seu filho um carneiro. O Senhor cuidou, interviu na história, não permitiu que Abraão fosse até o final em obediência ao Senhor. E o texto vai nos dizer isso: o anjo brada, dizendo: Abraão, pode parar. Eu sei que você me teme, eu sei que você me obedece, eu sei que você confia em mim. Fica tranquilo, pode parar. Você já passou no teste. E o Senhor prover um carneiro. O que significa isso? A nossa história é que o Senhor continua provendo a nossa vida, o cuidado. Em meio às catástrofes da vida, o Senhor continua como um Deus provedor. Em meio às crises, o Senhor continua como um Deus provedor. Em meio aos dilemas da sua história, em meio às suas frustrações, Deus continua como um Deus provedor. Você precisa parar de olhar para as provações como o fim do mundo. Você precisa parar de olhar para as provações como a sua história não tem mais projeto, ou a sua história não tem mais o porquê e para que existir. Você foi colocado no mundo para glorificar o Senhor, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, porque o Senhor, o teu noivo cuida da noiva, Ele não desampara. Voltando à perspectiva de Abraão, o Senhor proveu, tanto que aquele monte vem se chamar Deus proverá. O Senhor proveu, o Senhor cuidou, o Senhor proverá. E queridos irmãos, não foi só lá que Deus proveu. Em Abraão, Deus proveu um carneiro para o seu filho não ser morto. E ali aquilo estava apontando para Cristo Jesus. Porque aqui podemos trazer a alusão sobre a nossa história. Nós éramos pecadores condenados ao inferno. Nós não tínhamos como salvar a nós mesmos. Nós não tínhamos como trazer
salvação à nossa vida, seja pelos nossos atos ou quem sabe pelos nossos méritos. Não havia nada em nós que chamasse a atenção do Senhor. A certeza para a nossa história era condenação eterna. E sabe o que Deus fez? Em Abraão, proveu um carneiro para o lugar do seu filho. E na nossa história, Ele proveu o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para que eu e você não fôssemos condenados à ira eterna. Queridos irmãos, as provações que nós estamos enfrentando são pífias, comparado àqueles que não estão diante de Cristo Jesus. As provações que muitos estão nesse exato momento a chorar, elas são incomparáveis àqueles que estão indo para o inferno. O Senhor proveu para nós a maior libertação. O Senhor proveu para nós a maior salvação, Cristo Jesus, para que nós não viéssemos a passar a vida inteira, a vida eterna, debaixo de provação, debaixo de sofrimento, mas viéssemos a passar a vida eterna ao lado do nosso Salvador. Com isso eu não quero desmerecer a provação de ninguém, muito menos daqueles que estão sofrendo hoje no Janga. Mas eu quero que nós possamos entender que o problema não está na provação. O problema é que nós estamos dando mais valor a ela do que é o Deus que é o provedor. O problema é que nós estamos dando mais atenção às provações, às lutas e às crises do que é o Deus cuidador. Em vez de estarmos obedecendo ao Senhor em meio às provações, o que nós temos vivido em meio a elas é falta de fé, é desobediência, é rebeldia e tantas outras coisas mais. E o Senhor nos chama para dizer que toda provação tem um propósito. Em Abraão era mostrar que Ele é o Deus provedor, o Deus que cuida do seu povo. Em Jó era chamá-lo para uma experiência maravilhosa, tal ponto que quando ele chega no capítulo 42, versículo 5, ele mesmo diz: antes os meus olhos, quer dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E o Senhor dá tudo em dobro ao seu filho. O problema não está na provação. Você e eu, nós seremos provados, e só há como ser aprovado por meio da provação. O que nós precisamos é nos preparar para elas, e só há uma forma de nos preparar para ela, é calçando, queridos irmãos, a palavra do Senhor em nossos pés, é usando a palavra do Senhor a cada dia para a nossa vida e a nossa história, é nos abraçando com ela, é compreendendo que ela é o meio pelo qual Cristo quer falar a minha vida, a sua vida, e quer nos chamar a atenção para como enfrentar as provações e compreender que elas têm um propósito à nossa vida. Porém, eu concluo com algumas perguntas ao seu coração. Se o Senhor te provar hoje e pedir aquilo que você mais ama, o que é que você vai fazer? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua atitude? Se o Senhor chegar para você e pedir que você entregue o seu filho, eu sei que aqui a figura literal de Isaac não será literal para conosco, estou apenas trazendo como aplicação. Pode ser várias coisas o seu Isaac. Como você vai reagir? Você vai obedientemente agir para com Deus em fidelidade? Ou você vai resmungar, reclamar e pensar que Deus não te ama? Nós somos chamados, queridos irmãos, para obedecer e compreender que nós não estamos só na prova, que Ele está conosco, que Ele cuida de nós, que Ele nos sustenta em meio a ela. Por isso, não tenha por tristeza o passar por provações, não tenha por pensamentos de que Deus é ruim em deixar você enfrentar provações, mas pelo contrário, tenha por alegria saber que Ele te permitiu entrar e saber que Ele está com você, mas Ele te chama para compreender o propósito correto de viver, quer dizer, de caminhar e entrar em alguma provação. Por isso, nessa noite, volte o sentido correto da sua vida ao Senhor. Nessa noite, volte à compreensão correta do que você está passando. Volte a confiar e a obedecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus amado Pai, nós confiamos em Ti, mas também pedimos perdão porque
em dados momentos, a nossa fé, ela é falha. Ainda somos pecadores, Deus. E por vezes nos encontramos sem querer acreditar ou confiar no Senhor, porque pensamos que o Senhor esqueceu de nós. Mas na verdade somos nós que estamos esquecidos de quem Tu és. Abraão não titubeou em saber quem o Senhor era. Abraão não titubeou em confiar no Deus cuidador, num Deus que cumpre o que diz, num Deus que é fiel.